Olá, abençoado, olá, abençoada, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É um grande prazer, é um grande privilégio estar mais uma vez com você aqui hoje no nosso canal para falarmos do Evangelho da Graça. O Evangelho que foi entregue ao grande apóstolo Paulo e foi deixado em 14 epístolas, 14 cartas, se assim você deseja chamar. Então hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante, um assunto, como você deve ter lido aí no título do nosso vídeo, não existe perdão para a igreja. Esse é o tema que nós queremos falar hoje. Não existe perdão para a igreja. Então, por que eu pensei em fazer esse vídeo? De onde eu tirei a ideia de fazer esse vídeo? Eu tirei a ideia de fazer esse vídeo depois que eu vi um vídeo de um rapaz no YouTube falando que a pastora Ludmila Ferber entrou em contato com ele porque o canal dele trabalha denunciando problemas do sistema religioso. Então a Ludmila Feber ligou para ele pedindo perdão por todas as igrejas, pelos maus que essas instituições têm causado às pessoas. Então isso foi antes dela vir a falecer. Então ela se identificava com essas denominações, ela tinha um vínculo com o sistema religioso, ela tinha um vínculo com essas instituições chamadas igrejas, entendeu? Então, vamos aqui falar sobre algumas coisas. Vamos falar sobre o perdão, então. Vamos falar sobre o perdão. Eles utilizam esse texto aqui em João para defender essa questão de que a igreja ela tem o poder de perdoar uma pessoa. Inclusive, um dos motivos também de eu fazer esse vídeo é porque um amigo meu, que é pastor do sistema religioso, ele disse isso para mim, que a igreja tinha o poder de perdoar, o perdão, melhor dizendo, que a igreja tinha poder de perdoar os pecados das pessoas. Então vamos ver se é isso que a Escritura diz, se é isso que o Evangelho diz. Vamos lá. Está lá em João capítulo 20, verso 23, diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhe-ão perdoados. Aqueles os quais mantiverdes, se-lhe-ão mantidos. Felizes os que não viram e creram. Isso está lá em João, no capítulo 20, 23. Esse texto de João, ele não tem apoio nas cartas de Paulo. Esse texto de João não tem apoio nas cartas de Paulo. Por quê? Nós temos que ressaltar que nas cartas de Paulo não se fala de perdão de pecados. Não se fala de perdão de pecados. Fala-se de perdão. Paulo, até em uma de suas cartas, ele pede perdão a um grupo, a uma igreja. Quando nós falamos igreja, nos tempos de Paulo não tem nada a ver com igrejas nos tempos de hoje. O modelo daquele tempo é totalmente diferente do que está sendo praticado. E Paulo também perdoa o erro daqueles irmãos para com ele. Então, outra coisa também, as cartas de Paulo não falam sobre arrependimento. Não falam.
esse arrependimento para se arrepender para com Deus, as cartas de Paulo não falam isso. As cartas de Paulo pode até falar sobre eu me arrepender de cometer um erro, mas eu me arrepender perante Deus dos meus pecados, Paulo não fala isso. Isso não é citado. Em Zacarias, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então veja bem, o profeta Zacarias, muitos anos antes de Jesus Cristo nascer e ser crucificado, o profeta Zacarias ele disse, ele foi usado por Deus, Deus se manifestou através da sua boca e disse: retirarei o pecado desta terra em apenas um dia. Um dia Deus retiraria o pecado da terra. Em João, no capítulo 1, no verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista disse isso. Agora, existem 3 pontos dentro desse versículo que eu gostaria de estar pensando junto com você. Eu quero deixar claro uma coisa para você, abençoado. Eu só utilizo textos dos outros apóstolos quando esses textos eles são confirmados pelo apóstolo Paulo. Se eles não são confirmados pelo apóstolo Paulo, eu não utilizo. Porque a palavra final sempre tem que ser do apóstolo Paulo, porque ele foi o apóstolo da graça, ele foi o apóstolo aos gentios, que somos nós, que não somos judeus. As suas cartas são instruções para nós que não somos judeus. Entendeu? Então, naquele tempo, João Batista já sabia, esse é o primeiro ponto, naquele tempo, João já sabia qual era a função daquela manifestação de Deus, porque Jesus foi uma manifestação de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é falta de entendimento dizer ou comparar um crime ou um erro ao pecado. Crime e erro são erros, são problemas, são erros que nós cometemos perante a sociedade. Não são pecados. Pecados era uma dívida que nós tínhamos com Deus. Então nós tínhamos que pagar essa dívida. E essa dívida já foi paga. Foi paga por Cristo na cruz. Vamos lembrar também que as pessoas que tinham uma vida correta, esse é o terceiro ponto, as pessoas que tinham uma vida correta, elas também eram consideradas pecadoras. Antes de Jesus morrer na cruz, na lei, as pessoas que... vamos voltar aí, e deu um corte no nosso vídeo. Veja bem, vale a pena também lembrarmos que as pessoas que tinham uma vida correta antes da cruz, elas também eram consideradas pecadoras. Por quê? Porque elas estavam debaixo do pecado. Elas estavam debaixo do pecado, elas estavam sob o domínio da lei. E a lei mantinha todos como pecadores. Porque era necessário que a lei mantesse as pessoas como pecadores. Então as pessoas sempre precisavam praticar rituais para purificação dos seus pecados. Então isso foi mantido de Moisés até a morte de Cristo na cruz. E algum tempo depois as pessoas continuaram a praticar, e até hoje algumas pessoas praticam algumas coisas em relação a isso.
Então, vamos lá. Então, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, diz assim: E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha, perdoa todas as ofensas, as que foram cometidas no passado e as que iriam ser cometidas no futuro, hoje, nos tempos atuais. Ele perdoou na cruz. Então vamos nos lembrar do que eu falei no início do vídeo sobre a pastora Ludmila Ferber. Ela pedir perdão a uma pessoa pela, entre aspas, igreja. Entendeu? Então, será que ela tem a propriedade? Ela tinha propriedade para fazer isso? Será que ela tinha propriedade de se colocar no lugar da igreja e pedir perdão a outra pessoa, sendo que Cristo já tinha feito isso? Então vamos lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, quando um documento é riscado, todos nós sabemos que ele perde a sua validade, que ele perde o seu valor, ao qual de alguma maneira nos era contrária. Quando Paulo fala aí, como se ele estivesse falando que ele não sabia como que o pecado de Adão havia contaminado toda a humanidade, mas ele sabia bem. Ele não queria entrar no assunto, porque ele diz aqui, ó, de alguma maneira, mas ele sabia. Paulo era um fariseu muito bem instruído, foi instruído por Gamaliel, e ele sabia muito bem o que dizia na Torá. Ele conhecia o Talmud, entendeu? Que são instrumentos intelectuais dos judeus, dos rabinos. Ou talvez ele não quisesse entrar em questões do pecado original, né? O pecado original que foi cometido por Adão. E tirou do meio de nós, cravando na cruz todos os problemas. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu costumo dizer para as pessoas, você sabe o que significa a palavra despojar? A palavra despojar, ela significa você matar o inimigo, e depois que você mata o inimigo, você ainda vai lá e tira todos os bens que ele tem, toda a força. Então, Paulo disse que Cristo matou aos demônios, matou ao diabo e tirou todo o poder que ele tinha. Todo o poder que ele tinha sobre mim e sobre você. Sobre nós. Sobre a igreja. Nós vamos falar o que é a igreja ainda agora. Vamos correr um pouquinho com esse estudo. Vamos lá. As vias de fato. Precisamos agora saber o quê? Precisamos saber o que é igreja. Eu vou tentar sintetizar para você o que é igreja. Mãe, chegaste ao Monte Sião. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 12. Mãe, chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, Chegaste, não irá chegar. Como eu já vi alguém aí falando que o ministério da nova aliança ainda não tinha sido estabelecido. Foi estabelecido desde aquela época. Desde a época de Paulo. Chegaste a uma nova aliança.
E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus, capítulo 12, verso 24, 22 ao 24. Aqui, abençoado, está a igreja do Senhor. Sua igreja, a igreja do Senhor, não é quatro paredes. A igreja do Senhor não são bancos. A igreja do Senhor é a reunião dos espíritos feitos perfeitos. Se você vai a um lugar onde te apresentam como um pecador, te oferecem continuamente o inferno e lhe aterrorizam com a presença do diabo, isso não é igreja, mas sim uma sinagoga judaica, com fachada de cristianismo. E o que eu quero dizer para você nesse estudo, para terminar, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque Deus já te deu perdão. Deus já perdoou a igreja. Talvez a igreja ela ainda não tenha chegado a uma estatura de compreensão do Evangelho da graça espiritual, que não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com os Pentateucos, não tem nada a ver com o Talmud. O ministério do Espírito, ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. Ok, abençoado? Agradeço a sua atenção. Que Deus possa iluminar seu entendimento. Graça e apostolado para você.